Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Confira na reportagem como tornar o manejo da pastagem mais eficiente e garantir maior produtividade dos capins com o uso de uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa. Uma nova ferramenta criada pela Embrapa vai facilitar a vida do produtor, que precisa manejar bem seus pastos na fazenda. O trabalho de manejo da pastagem é uma das principais preocupações dos fazendeiros, que precisam garantir a produtividade dos capins. E a régua de manejo surge como uma boa opção para o produtor. Esta é a ferramenta para ser usada no campo. Ela indica os momentos de entrada e saída dos animais de pelo menos 8 espécies de capins, sendo que para cada um uma demarcação diferente. A busca por um manejo eficiente tem sido um desafio para os pecuaristas e com esse dispositivo o produtor poderá também controlar a lotação de animais no pasto, evitando assim o superpastejo ou o subpastejo. A régua de manejo é uma tecnologia recente e já está licenciada para a fabricação. Na segunda parte da reportagem, saiba como o produtor pode definir melhor as áreas de pasto utilizando a régua de manejo. A tecnologia foi estudada durante 8 anos por pesquisadores e técnicos da Embrapa, entre eles o zootecnista Haroldo Pires de Queiroz. Com o acúmulo de informação teórica muito volumoso sobre o manejo das pastagens, o assunto começou a se tornar complexo demais para os pecuaristas. Então nós concebemos uma maneira de fazer o manejo correto e com simplicidade. Nós pegamos as informações sobre a altura de manejo da pastagem, saída e entrada e transformamos em símbolos com facilidade de ser reconhecido. Um símbolo verde para indicar o momento de entrada dos animais nas pastagens e um símbolo vermelho para indicar o momento de saída dos animais nas pastagens. Foi isso que nós fizemos. Transformamos uma informação teórica num objeto concreto que pode ser levado ao pasto e comparado com a forragem que está disponível no campo, de modo que há certeza completa quanto ao momento de entrar com os animais e o momento certo de se sair com os animais das pastagens. A régua possui umas marcações coloridas que indicam o momento de entrar e sair com os animais da área. O pesquisador Alexandre Agiova, que trabalhou na invenção do dispositivo, conta como funciona na prática. Esse aqui é o dispositivo de manejo de pastagens, então ele indica aqui nessa faixa em verde a faixa de uso do pasto e em vermelho aquela faixa em que não é recomendado o uso e em que o manejo está incorreto. Então, em vermelho, no caso aqui para cultivar tanzânia de pânico máximo, acima desse ponto aqui, dessa faixa, é aquele momento em que a pastagem já passou do ponto, em que há perda na utilização da forragem, que a forragem começa a enfibrar, a envelhecer. E na faixa verde, a faixa de uso, sendo que abaixo dela é aquele ponto em que está sobrando pouco pasto para rebrota. Ou seja, os animais estão consumindo muito pasto e ele vai ter tanto diminuição da produtividade, como, se continuar esse manejo inadequado, esta pastagem vai tender a degradar. Nas propriedades é comum ver áreas superpastejadas com animais ou o contrário, áreas com capins altos passando do ponto de entrar com animais. A régua vai ajudar o produtor nessa tarefa. Em pastejo contínuo, por exemplo, a ferramenta indica um momento de aumentar ou reduzir a lotação do pasto. No pastejo contínuo, o uso da régua se dá da seguinte forma. Quando atinge ou vai sendo superior a esse traço verde
você aumenta a lotação porque está sobrando pasto. E quando chega no traço vermelho, você vai diminuir a lotação porque está faltando pasto. Então, por exemplo, aqui, numa pastagem braquiária decumbens, utilizada em pastejo contínuo. Nós vamos medir a altura e quando constatado que chegou na altura mínima, nós vamos diminuir a lotação de forma que essa pastagem possa se recuperar e manter a produtividade. No pastejo rotacionado, a lotação mais adequada será aquela que permitir o consumo de toda a forragem num período de 3 a 6 dias. No pastejo rotacionado, para o capim-mombaça, no período das chuvas, serão necessários 500 a 600 animais para consumir toda a forragem acumulada em 100 hectares, entre a altura de entrada do mombaça e a altura de saída do capim, no período recomendado de 3 a 6 dias. A nova ferramenta vai facilitar o trabalho de manejo da pastagem de forma adequada e eficiente. A régua passou pelo processo de proteção da propriedade intelectual e pelo pedido de patente de modelo de utilidade e já está sendo fabricada e comercializada. A régua passou pelo processo de proteção intelectual e depois a gente fez o processo de licenciamento, da qual passou por um edital público, onde foram selecionadas 3 empresas, das quais estão aptas a produzir e comercializar essa tecnologia que estará disponível no Brasil inteiro, em todas as lojas agropecuárias e empresas interessadas. O produto a ser aplicado nessa tecnologia pode ser madeira, pode ser polímero, pode ser metal, dependendo do produto disponível na região e de preferência a um custo baixíssimo e reciclável de preferência. O preço pode variar de 10 até R$80 ou mais, caso a matéria-prima seja muito cara e que possa trazer custos em cima dessa tecnologia. Para mais informações, entre em contato com a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O telefone é código de área 67 3368 2000. Por e-mail, o endereço é cnpgc.sac@embrapa.br. E na internet, o endereço é www.cnpgc.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui. Tchau! Essa faixa é aquele momento em que a pastagem já passou do ponto, em que há perda na utilização da forragem, que a forragem começa a enfibrar, a envelhecer. E na faixa verde, a faixa de uso, sendo que abaixo dela é aquele ponto em que está sobrando pouco pasto para rebrota. Ou seja, os animais estão consumindo muito pasto e ele vai ter tanto diminuição da produtividade, como, se continuar esse manejo inadequado, esta pastagem vai tender a degradar. Nas propriedades é comum ver áreas superpastejadas com animais ou o contrário, áreas com capins altos passando do ponto de entrar com animais. A régua vai ajudar o produtor nessa tarefa. Em pastejo contínuo, por exemplo, a ferramenta indica um momento de aumentar ou reduzir a lotação do pasto. No pastejo contínuo, o uso da régua se dá da seguinte forma. Quando atinge ou vai sendo superior a esse traço verde, você aumenta a lotação porque está sobrando pasto. E quando chega no traço vermelho, você vai diminuir a lotação porque está faltando pasto. Então, por exemplo, aqui, numa pastagem braquiária decumbens, utilizada em pastejo contínuo. Nós vamos medir a altura e quando constatado que chegou na altura mínima, nós vamos diminuir a lotação.
Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Confira na reportagem como tornar o manejo da pastagem mais eficiente e garantir maior produtividade dos capins com o uso de uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa. Uma nova ferramenta criada pela Embrapa vai facilitar a vida do produtor, que precisa manejar bem seus pastos na fazenda. O trabalho de manejo da pastagem é uma das principais preocupações dos fazendeiros, que precisam garantir a produtividade dos capins. E a régua de manejo surge como uma boa opção para o produtor. Esta é a ferramenta para ser usada no campo. Ela indica os momentos de entrada e saída dos animais de pelo menos 8 espécies de capins, sendo que para cada um uma demarcação diferente. A busca por um manejo eficiente tem sido um desafio para os pecuaristas e, com esse dispositivo, o produtor poderá também controlar a lotação de animais no pasto, evitando assim o superpastejo ou o subpastejo. A régua de manejo é uma tecnologia recente e já está licenciada para a fabricação. Na segunda parte da reportagem, saiba como o produtor pode definir melhor as áreas de pasto utilizando a régua de manejo. A tecnologia foi estudada durante 8 anos por pesquisadores e técnicos da Embrapa, entre eles o zootecnista Haroldo Pires de Queiroz. Com o acúmulo de informação teórica muito volumoso sobre o manejo das pastagens, o assunto começou a se tornar complexo demais para os pecuaristas. Então nós concebemos uma maneira de fazer o manejo correto e com simplicidade. Nós pegamos as informações sobre a altura de manejo da pastagem, saída e entrada e transformamos em símbolos com facilidade de ser reconhecido. Um símbolo verde para indicar o momento de entrada dos animais nas pastagens e um símbolo vermelho para indicar o momento de saída dos animais nas pastagens. Foi isso que nós fizemos. Transformamos uma informação teórica num objeto concreto que pode ser levado ao pasto e comparado com a forragem que está disponível no campo, de modo que há certeza completa quanto ao momento de entrar com os animais e o momento certo de se sair com os animais das pastagens. A régua possui umas marcações coloridas que indicam o momento de entrar e sair com os animais da área. O pesquisador Alexandre Agiova, que trabalhou na invenção do dispositivo, conta como funciona na prática. Esse aqui é o dispositivo de manejo de pastagens, então ele indica aqui nessa faixa em verde a faixa de uso do pasto e em vermelho aquela faixa em que não é recomendado o uso e em que o manejo está incorreto. Então, em vermelho, no caso aqui para cultivar Tanzânia de pânico máximo, acima desse ponto aqui, de forma que essa pastagem possa se recuperar e manter a produtividade. No pastejo rotacionado, a lotação mais adequada será aquela que permitir o consumo de toda a forragem num período de 3 a 6 dias. No pastejo rotacionado, para o capim mombaça, no período das chuvas, serão necessários 500 a 600 animais para consumir toda a forragem acumulada em 100 hectares, entre a altura de entrada do mombaça e a altura de saída do capim, no período recomendado de 3 a 6 dias. A nova ferramenta vai facilitar o trabalho de manejo da pastagem de forma adequada e eficiente. A régua passou pelo processo de proteção da propriedade intelectual e pelo pedido de patente de modelo de utilidade e já está sendo fabricada e comercializada. A régua passou pelo processo
de proteção intelectual e depois a gente fez o processo de licenciamento, da qual passou por um edital público, onde foram selecionadas 3 empresas, das quais estão aptas a produzir e comercializar essa tecnologia que estará disponível no Brasil inteiro, em todas as lojas agropecuárias e empresas interessadas. O produto a ser aplicado nessa tecnologia pode ser madeira,